O que acontece é que tem que, para embarcar, tem que ter Teste. o teste, exato, tem que apresentar o teste, parece que feito 10 dias antes, no máximo, entendeu? Sim. Então, tive até com um casal amigo meu aí que ela é portuguesa, moram aí em Lisboa, mas ela fez o teste, o marido e o filho, que tem 1 ano e meio, não fez o teste, porque ela achou que não precisava, mas precisa. Precisa, claro. Marca tranquilo e tal, É. problema. Ah, já admiti a maioria das pessoas aqui, então eu vou iniciar também no Facebook, já inicio a gravação. Só mais um segundo. Bom dia, para quem está acompanhando a gente agora também pelo Facebook. Sejam bem-vindos a mais um treinamento da Mondiale. Tá? Nós já vamos iniciar, mas antes disso queria só convidar vocês mais uma vez a conhecerem o nosso portal, tá? A Mondial está com um portal exclusivo para os agentes de viagem, onde o orçamento e a reserva é feita de forma muito rápida e simples. Então temos lá os nossos circuitos, temos a Trabax lá e todos os nossos outros produtos. Então vocês têm uma autonomia muito grande e vale a pena conhecer o nosso portal. Procurem o executivo de vocês ou até mesmo nosso canal do YouTube, que lá nós temos treinamentos de como utilizar, tá bom? Muito obrigado e Edson, iniciei já aqui a gravação. Seu microfone está mudo, Edson. Edinho. Olá, bom dia, pessoal. É tanta coisa que a gente acaba se atrapalhando. Sejam bem-vindos mais uma vez à capacitação da Mondiale. Gente, nós já estamos próximos da 100ª, viu? 100ª capacitação. É muita capacitação, sem contar as visitas virtuais que já passaram das 80. São muitas. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui conosco, reforçar o que Tamas falou sobre o portal. Ele é uma ferramenta importante para vocês utilizarem. Eu quero convidar a toda terça-feira. Ontem nós fizemos o lançamento do Off Week Mondiale, que ele é feito exclusivamente lá no canal nosso do YouTube, Mondiale Turismo. Então eu reforço a inscrição. Se inscrevam no YouTube da Mondiale e ativem a sinetinha. Vocês receberão muitas ofertas por lá. Reforço a oferta nossa dessa semana, que é o segundo passageiro grátis para se hospedar nos vilages do Clube Med daqui de São Paulo, do Paradise, e no Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Então, toda semana teremos uma oferta nova e essa oferta 100% será toda terça-feira, às 10 da manhã, no canal do YouTube da Mondiale. Como sempre, nós temos aqui o nosso chat de perguntas, de respostas. Vocês podem mandar as respostas e as perguntas. Eu vou pedir para todos fecharem o microfone e a câmera também. A câmera que vocês têm aí no vídeo. E conosco estão aí o nosso decano, Léo Coutinho, que está trancadinho lá em São Paulo. Ele só foge de vez em quando aqui para a sede em Campinas. Tem o Antônio Caeiros, que é o nosso guia de muito tempo, muita gente já conhece o Antônio. E hoje a gente vai estar fazendo uma visita aos Países Baixos, aí a Amsterdã e algumas cidades do entorno. E o Félix Ordan, que é nosso diretor lá na Espanha, também nos acompanha. Então eu não vou falar muito. Eu estou vendo que tem gente com a mãozinha levantada aí. Pode colocar sua perguntinha lá no chat, que os nossos executivos estão acompanhando e eles responderão vocês lá no final, imediato.
Ao final, a gente tem um ping-pong, o Tamas fará um ping-pong com o Antônio, e aí sim a gente tira todas as dúvidas, tá ok? Então, gente, boa apresentação para todos. Eu não sei se o Félix quer falar alguma coisa, o Léo, ou vamos deixar para o final, ou a gente já inicia a apresentação. Só uma coisinha, lembrar para a gente que nós estamos com a campanha de promoção dos mesmos preços do ano 2021 para 21-22, tá? Tudo isso já está inserido dentro do portal e, porém, bem, pode ser fazer reservas já de aqui para frente, não? Na visão assim de futuro. E outra coisa muito importante, a Travax foi o primeiro tour operador espanhol certificado com o selo de Safe Travel, quer dizer, nós estamos já desde o mês de junho com todos os protocolos de biosseguridade ativos para cada um dos clientes que estejam chegando dentro de nossos circuitos, tanto dentro da Europa como o resto de destinos, tá? Hoje vamos visitar Amsterdã, os Países Baixos, e estamos na mão de um dos melhores guias, o Antônio Caeiro. Antônio, bom dia, tudo seu. Ok, bom dia. Espera um pouco. Já está? Está vendo, Félix? Agora, perfeito. Ok, Perfeito. então boa tarde aqui, bom dia aí no Brasil. Boa tarde para todo mundo, bom dia. Eu sou o Antônio, alguns, como já me disseram, já fizeram viagens comigo, mas isso não interessa. Qualquer guia que vocês apanhem aqui na Europa da agência Trabax, pois a qualidade é igual, não é? Ou melhor, talvez, né? Bem, hoje vamos fazer uma viagem pelo norte da Europa, numa cidade encantadora, linda, a capital dos Países Baixos, não é? Agora mudou de nome, antes chamava Holanda, agora já não se chama Holanda. E já mais para a frente já vou explicar porquê. Aqui tem a bandeira de Amsterdã. Amsterdã é uma cidade que desde sempre, não é? Teve problemas, não é? Com essas três coisas que eu botei aí, com o fogo, a peste e as inundações, não é? Mais para a frente explicando, vocês vão ver porquê, não é? E essa bandeira de Amsterdã, que você vê em todo lugar, representa precisamente essas três cruzes, os três flagelos que havia na Idade Média e que esta cidade tinha muitos problemas com isso, não é? A cidade, para vocês entenderem um pouquinho onde é que fica, qual é o contexto em que fica Amsterdã, vocês têm um mapa da Europa e vê aí pertinho da Alemanha, da Bélgica, da França e a Inglaterra, né? Tem os Países Baixos, os Países Baixos é o verdadeiro nome do país, não é? Nós é que chamamos Holanda, porque vocês no mapa do lado direito têm aí o mapa dos Países Baixos, podem ver que de facto a Holanda são duas províncias apenas de todo o país, não é? Tem a Frísia, tem vários, não é? Brabântia, a Zelândia, mas sempre habituámos a conhecer o país como Holanda, mas de facto o nome do país é Países Baixos. Isto porque 1/3 do país está abaixo do nível do mar, não é? Por exemplo, o aeroporto da cidade, que vocês estão vendo aí uma pequena figura, não é? De Schiphol se chama o aeroporto, que fica pertinho, tem conexões com Amsterdã a todo o tempo, tem desde trem, tem bus, tem ônibus, é muito fácil chegar no centro de Amsterdã desde o aeroporto, não é? Tem também a companhia aérea da holandesa, que chama KLM, não é? E tem também, podem chegar de Schiphol, se vocês vierem de trem, chegam na estação central, que é esse edifício que vocês estão vendo aí, que parece um palácio, não é? Mas é a estação central, no fundo, é o ponto de referência para todo mundo na cidade, porque está bem no centro, não é? Vocês no mapa do vosso lado esquerdo podem ver o mapa da cidade de Amsterdã e em cima, bem pertinho, onde tem aí o letreiro que diz Amsterdã, vocês podem ver Central Station. E aí é o centrão da cidade, vocês aí podem se mover a pé por toda a cidade, caminhando um pouquinho, mesmo em frente à estação de Amsterdã, você tem a avenida principal, que se chama Dam, a Avenida Dam, que vai dar na praça principal, na Damrak, onde tem o Palácio Real, embora os reis vivam, de facto, os reis da Holanda, para facilitar, da Holanda, né, vivem em Haia. Haia fica mais ou menos a 60 km, 65 km da cidade de Amsterdã e é a capital, digamos,
onde tem toda a administração, é a cidade que tem toda a administração, aí está o Parlamento, tem o Palácio Real, o Primeiro-Ministro, tudo vive, e tem também o Tribunal Internacional da Paz, onde se fazem os julgamentos de criminosos que fizeram algum crime contra a humanidade. Se tiverem tempo, se passarem bastante tempo em Amsterdã, vocês podem pegar um trem na Estação Central e ir em 45 minutos, vocês estão lá em Haia, que é uma cidade que vale a pena, muito bonita, e visitar o Parlamento, o Tribunal Internacional da Paz, ver um pouquinho também uma cidade diferente. E por que é que mudaram? Os reis da Holanda mudaram para Haia, porque precisamente Amsterdã era uma cidade que era pantanosa, não é? É uma cidade que nasce no século XII e havia pântanos por todo o lugar, vocês estão vendo, tem canais e inundações, e é uma zona que muitas partes de Amsterdã estão inclusive debaixo do nível do mar, não é? Assim que os reis, por segurança, decidiram mudar para outra localidade pertinho de Amsterdã, e aí se instalaram, que é uma zona mais alta, e não tem tantos problemas com essas inundações, com os incêndios, porque as casas eram muito de madeira, né? Mas aí tem uma vista da cidade, que é uma cidade, como vem, canais, semicircular, à volta, tendo como referência a Estação Central, não é? E vai se desenvolvendo em vários canais por tudo quanto é lugar. É uma cidade muito baixa, é uma cidade muito baixinha, por isso podem circular com muita facilidade. Para entenderem um pouco como é que a Holanda foi aparecendo, a Holanda até 1500 ninguém dava muita importância para a Holanda, não é? Até que há vários acontecimentos na Europa que vão tornar a Holanda uma potência mundial. Sobretudo porque aí tem as figuras principais de uma guerra tremenda que há aqui na Europa, a que se chamam as guerras religiosas, não é? Que primeiro começou logo na Inglaterra, que é o cara que vocês estão vendo aí no cantinho superior direito, é o Henrique VIII, não é? O Henrique VIII teve 6 mulheres e teve 4 filhos, não é? Essa menina que está aí na parte de baixo desse cara um pouco gordinho, não é? É a Isabel. Ela é filha da Ana Bolena, a segunda mulher do rei Henrique VIII, que depois acabou executada, cortaram-lhe a cabeça, não é? E a filha dela se chamava Elizabeth. A outra filha desse rei se chamava Maria, não é? Maria, que é conhecida, Maria Tudor, conhecida também como Bloody Mary, porque ela mandou executar uma quantidade de protestantes e ficou conhecida como a Maria Sangrenta, né? Porque mandou matar uma quantidade de gente. Essa Maria casou com esse cara que tem um chapéu aí um pouquinho estranho, não é? Que é filho desse menino que está com uma armadura aí em cima, que é o Carlos V. O Carlos V era dono de quase toda a Europa e também de todas as colónias americanas dos espanhóis na Europa, não é? Um rei poderosíssimo, não é? E o Filipe II é o filho dele, e o Filipe II, o Carlos V, nasceu na Bélgica, em Gante, não é? E era duque de Brabante, portanto, todos esses territórios acabaram por cair nas mãos do Carlos V, que depois abdicou do trono a favor do irmão e do filho, e o filho se tornou rei dos Países Baixos, não é? E ele é rei dos Países Baixos quando começa essa guerra tremenda entre protestantes e católicos aqui na Europa, né? Uma guerra que é potenciada por vários acontecimentos que apareceram, por exemplo, a expulsão dos judeus de Portugal e Espanha, precisamente pelo Filipe II. Esses judeus que conseguem escapar do sul da Europa vão para a Holanda. Também os protestantes franceses, os chamados huguenotes, não é? Também vão fugir da França e vão para os Países Baixos, e claro, isso tornou a Holanda um centro muito importante, financeiro, não é? Sobretudo o capital dos judeus, mas também artístico, muito científico, tudo aquilo que pertencia ao mundo judeu, sobretudo à comunidade judia do sul da Europa, que eram os sefarditas, não é? Foge tudo para a Holanda, levando todo o seu conhecimento. Os banqueiros judeus também vão se instalar na Holanda, inclusive é o primeiro banco central em todo o mundo, foi fundado em 1609, na Holanda, precisamente com esses banqueiros judeus que escaparam, não é, da perseguição, o pogrom que se declarou no sul da Europa contra eles, não é? Então também, por isso, a sinagoga mais importante que existe em Amsterdã, por exemplo, se chama Sinagoga Portuguesa, mas que de facto era da comunidade dos judeus ibéricos, digamos, espanhóis e portugueses que tinham digamos, emigrado, fugido para a Holanda, não é? Bom, no contexto dessas guerras religiosas, não é? Isso levou aqui a uma guerra generalizada. Os 2 principais protagonistas dessa guerra foi o Filipe II, o cara do chapéu meio estranho, não é?
e a Elizabeth, a rainha de Inglaterra, não é? E essa guerra vai levar aqui as cidades que ficam no Mar do Norte, junto ao Mar Báltico, também a Holanda, não é? Vão aproveitar um pouco esse contexto de guerra, a fraqueza provocada pela guerra, para começarem eles a criar as suas próprias estruturas comerciais e aí conseguem transformar a Holanda no principal, numa das potências mundiais, não é? O século de ouro da Holanda é considerado entre essas datas que estão aí em cima, quando foi criada a Companhia das Índias Ocidentais Holandesas, não é? Os caras então começam a construir navio e vão, aproveitando a fraqueza precisamente da Espanha, não é? Vão começar digamos, a viajar para as Américas e aí conquistando muitos territórios. Aí podem ver um pouquinho desse mapa mundo que tem aí, todos os territórios onde chegaram, onde esta Companhia das Índias Holandesas, ocidentais e orientais, foi a primeira companhia que começou um comércio global, não é? Como nós o conhecemos hoje, levando especiarias da Índia para a América, de maneira que atrás dessa riqueza trazida pelo esse comércio global iniciado com a Companhia das Índias, vem também muito dinheiro, não é? E isso depois dava para financiar as artes, a ciência, e transformaram, de facto, a Holanda numa potência mundial durante esse período, não é? Aí podem ver uma imagem da Companhia das Índias, do edifício que está em Amsterdã, que ainda existe, e vocês podem ver na vossa visita de Amsterdã. De maneira que depois, quando a Europa entra em guerra, também outra guerra, a Europa foi uma guerra contínua até 1945, não é? Aí há uma guerra da Inglaterra com a França, entretanto há a Revolução Francesa, o rei Napoleão Bonaparte, que vocês estão vendo aí um pouquinho, aqui o cara até parece um cara bem bonito, né? Foi um pouco retocado pelo Photoshop da época, né? O cara era um pouco mais feio que isso, né? Mas o que é facto é que o Napoleão Bonaparte vai conquistar toda a Europa, né? E, inclusive é os Países Baixos, a Holanda, que começou aí a sua decadência, porque perdeu a independência, né? Perdeu a independência, então, quando terminou as invasões do Napoleão de toda a Europa, foi necessário fazer uma reunião geral dos europeus que se realizou em Viena, que se chamou Congresso de Viena, em 1815, e desse Congresso de Viena saíram várias coisas importantes na história da Europa, entre os quais a criação de um país novo, não é? De um reino novo, chamado dos Países Baixos, que podem ver aí vocês à volta desse, aqui no mesmo lugar onde está hoje em dia, não é? Mas aí podem também ver nesse Congresso de Viena as consequências dessa divisão. Por exemplo, podem reparar que a Itália ficou quase toda entregue aos austríacos, não é? A Croácia também, não é? Criou-se a Confederação Germânica, que está dentro das linhas vermelhas, que mais tarde será a Alemanha, não é? Também tem a Rússia, que foi um dos vencedores dessa campanha contra o Napoleão, que também ficou com quase toda a Polónia, não é? E assim, esse congresso foi muito importante na história da Europa e teve consequências mais tarde. Por exemplo, a Itália se unificou precisamente porque resulta de uma guerra dos italianos contra a ocupação austríaca, não é? Isto para terem uma ideia do contexto em que aparece a Holanda, o Reino dos Países Baixos, não é? Assim criou-se o Reino dos Países Baixos em 1815 e a partir daí se torna independente esse país que hoje em dia conhecemos como a Holanda, não é? Holanda, ou Países Baixos, mais propriamente, que tem como capital essa cidade fantástica que se chama Amsterdã. A propósito, esse letreiro que vocês estão vendo aí em cima, que põe AI Amsterdã, isso já não existe, foi retirado, ficava numa praça chamada Praça dos Museus, onde tem museus muito importantes, tem o Museu do Reino, o Museu Rijksmuseum, que eu mais para adiante já vou falar, tem o Museu do Van Gogh, por exemplo, e é também dessa praça que vocês podem, por exemplo, pegar um ônibus se quiserem visitar um famoso jardim que existe nos arredores da cidade de Amsterdã, que se chama Keukenhof, que eu já vou mostrar um pouquinho mais para adiante o que é, não é? Bem, a Holanda é conhecida por tudo o que estão vendo aí, pelas flores, pelos moinhos, pelas bicicletas, tem mais bicicletas que holandeses, os holandeses são 17 milhões, muita gente, né? Aí podem ver uma foto no canto inferior esquerdo da quantidade de bicicleta tem bicicleta velha por tudo quanto é lugar, você se roubaram a sua, você pega a outra do lado e ninguém se preocupa com bicicletas, as bicicletas é tudo bicicleta muito velha, né? Também tem aí uma imagem de um dos pratos mais conhecidos da cozinha holandesa, que não é exatamente uma cozinha muito boa, muito fabulosa, muito diversificada, não é? Que é o arenque, que eu mais para a frente
vou falar. E tem imagens, claro, dos moinhos e das tulipas, não é? As tulipas são flores de bulbo, não é? Que tem uma cebolinha e se plantam na primavera. Então, os narcisos e os jacintos também, não é? É a altura mais bonita para visitar a Holanda, porque está tudo florido com essas tulipas, os jacintos, os narcisos, os campos estão cheios de flores. É lindo, lindo visitar a Holanda no mês de abril, maio, por aí, não é? Porque são meses em que está tudo florido, não é? E também os socos, esses sapatos de madeira que usavam os camponeses para trabalhar o campo, não é? E começando já pela Holanda, chegando em Amsterdã, a primeira coisa que há que fazer é ter uma panorâmica geral da cidade, e não há melhor maneira de fazer esse passeio que tomar um barquinho, não é? Há barcos, há estações desses barquinhos por todo quanto é lugar, junto à estação central, tem vários, junto ao Museu da Heineken, que é essa cervejaria e cerveja muito famosa holandesa, tem por toda Amsterdã, vocês têm lugar onde podem pegar esses barquinhos. O passeio dura 1 hora e, claro, cada um tem o seu passeio, tem o seu roteiro, não é? Mas é 1 hora de passeio, o barco é fechado se estiver chovendo, o que é muito normal na Holanda, ou mesmo se estiver frio, os barcos têm aquecimento, são cobertos, vocês podem tranquilamente fazer um passeio de 1 hora, que tem explicações em português, em espanhol, em várias línguas, não é? E assim vocês ficam com uma ideia de como se foi construída esta cidade à volta dos vários canais de água doce e salgada, porque aí passa um rio, não é? Também, o rio Amstel. Mas hoje em dia, antes havia muitas inundações, hoje, como sabem, já não há tanto esse problema das inundações, porque a Holanda, precisamente porque tem uma luta contínua, constante contra a água, teve que solucionar esse problema das inundações, construindo diques artificiais que impedem precisamente que a água do Mar do Norte invadisse as cidades, inundasse e destruísse, digamos, as cidades, os campos, tudo isso, né? Isso hoje em dia já não existe, os holandeses são excelentes engenheiros hidráulicos e é uma luta contínua, porque também depende disso a sua sobrevivência. Já disse atrás que 1/3 da Holanda está debaixo de água, né? Os holandeses costumam dizer que Deus fez o mundo e os holandeses a Holanda, né? Tem também aí algumas casas aí junto ao barquinho que estão vendo, parece que estão todas tortas, e de facto estão muitas, não é? O solo é pantanoso, as fundações não eram exatamente como hoje em dia, e então os edifícios, alguns deles estão um pouquinho tortos, não é? Inclinados, e alguns de propósito, inclusive, eu mais para a frente já vou falar disso, né? Assim que terminado esse passeio, que vocês tenham uma visão geral da cidade, vão passar pertinho da estação central, vão passar pertinho da sinagoga portuguesa, vão passar pertinho também da casa da Anne Frank, que é essa menina judia que morreu no campo de concentração de Auschwitz, que eu mais para a frente já vou falar, não é? E nesse passeio que vocês fazem de barco, pois vão ver essas paisagens lindas que se vêem dos vários canais, e vão ver também as casas flutuantes que existem em todos os canais. Tem caras vivendo aí, famílias inteiras vivendo nessas plataformas flutuantes, não é? Essas casas têm todas as comodidades de uma casa moderna, estão ligadas ao esgoto municipal, tem luz, tem água potável, e vive aí pessoal, porque é chique, inclusive, viver num barco, não é? Mas é caro, não é? É caro. Vão passar por muitas pontes, vão passar por vários canais, vão ver um pouquinho essas paisagens maravilhosas da cidade de Amsterdã, não é? Aqui tem as casas típicas, as casas tradicionais, digamos, que ficam junto aos canais e que a maioria data desse período, desse século XVII, que foi o século glorioso, em que os barcos holandeses viajavam por todo o mundo e que constituiu a riqueza dos vários comerciantes que construíam essas casas, não é? Ora, como a mercadoria principal, o mais valioso, eram as mercadorias que vinham de todo. Amsterdã era um porto muito importante, não é? Chegavam barcos constantemente, e como a mercadoria era o mais importante, então os armazéns, onde eles armazenavam essas coisas, era tudo no último andar dos edifícios, não é? Porque embaixo havia inundação e podia estragar. Daí que os edifícios são muito estreitos, porque se pagava impostos também pela fachada. São casas muito profundas e muito estreitinhas e altas, e tem essa curiosidade que é esses ganchos que vocês veem aí no altinho dos edifícios, que são umas gruas, não é?
que serviam precisamente, umas roldanas, que serviam para levar a mercadoria para os armazéns que ficavam nos últimos pisos e as famílias viviam embaixo, não é? Isso, as fachadas dos edifícios, muitas delas estão inclinadas um pouquinho para a frente, não é? Tem uma pequena inclinação da fachada para a frente, porque, claro, subir as mercadorias até acima, assim, se o edifício estivesse totalmente, se a fachada fosse totalmente direito, claro que essas mercadorias iam batendo no edifício e podia estragar. Assim que, de propósito, eles inclinaram as fachadas desses edifícios para permitir uma subida tranquila das mercadorias, né? Também, hoje em dia, as mulheres holandesas usam esses ganchos para subir os maridos que estão borrachos, estão bêbados, né? E aí pegam o cara pelo gancho, né? E levam para cima, sem o cara ter que subir as escadas, que são muito estreitinhas, não é? Mas isso é o típico edifício que vocês vão encontrar por toda a Holanda, tudo em tijolo, não é? Porque não há pedra na Holanda. A elevação mais alta que existe na Holanda tem 300 metros e fica na fronteira com a Alemanha, né? A cidade, toda a Holanda é muito baixo, não tem elevação, não tem pedras, não é? Tudo que é de pedra foi importado, não é? Por isso é tudo feito em tijolo, né? Aqui, claro, visitando a Holanda, uma coisa que não podem perder é o Mercado das Flores. O Mercado das Flores fica bem no centro da cidade também. Vocês saem da Estação Central, por exemplo, caminhando pela avenida chamado Damrak, a avenida do Dam, então vão bater quase, é impossível falhar, porque tem o Mercado das Flores, não é? Onde vendem flores de todo o mundo, algumas produzidas nas estufas holandesas, outras são importadas de todo o mundo. Aí tem as tulipas, tem nessa figura de baixo, onde tem aí esse cara com a bicicleta, podem ver as cebolinhas, podem comprar cebolinhas das tulipas, podem comprar de narciso ou de jacinto, que são as plantas que funcionam da mesma maneira, com um bulbo que é plantado na primavera e depois é cortado no fim, quando termina essa primavera, e é exportado para todo o mundo, não é? Assim que uma coisa imperdível é visitar o Mercado das Flores de Amsterdão, que faz parte de qualquer roteiro, não é? Também, se não quiserem só ficar passeando pela cidade de Amsterdão, pelas ruelas, por tudo isso, já mais para a frente já vou falar do bairro mais típico, mais tradicional, que é imperdível na cidade de Amsterdão. Se quiserem visitar museus, pois também a oferta cultural que a cidade tem é muito importante, desde visitar esse museu que se chama Museu do Rijksmuseum, que é um museu clássico, onde podem ver pinturas do século de ouro. Aí tem o cara que se chama Rembrandt, não é? Que é o mais famoso desses pintores, o mestre da luz, como era conhecido, não é? Tem uma famosa pintura que tem aí na parte de baixo, se chama Ronda da Noite. É um museu que vocês, se o quiserem visitar, perdem 1h30, 2 horas visitando esse museu, que tem obras de arte que são extraordinárias, não é? Se gostarem de outra pintura moderna, pois na mesma praça onde tem o museu do Rijksmuseum, vocês têm pertinho o Museu Van Gogh, fica numa praça chamada Praça dos Museus, não é? Museumplein, e aí podem visitar o museu desse outro famoso pintor impressionista chamado Van Gogh. E aí tem uma foto, um autorretrato do Van Gogh, conhecido no mundo inteiro, mas que teve uma vida infeliz, acabou se suicidando no sul da França, depois de ter cortado a orelha e tudo isso. Em vida vendeu uma só pintura, imagina. Quando estava vivo, só vendeu uma pintura dele, né? Hoje em dia, se alguém tiver um Van Gogh em casa, pois tem a vida garantida, né? Podem visitar esse Museu Van Gogh também, que é muito fácil de visitar. Tem fila, não é? Porque estes museus têm todos fila. Se puderem comprar as entradas com antecedência, pois é melhor para vocês, porque assim garantem a entrada, né? Sem fazer filas, não é? Outro dos museus importantes para visitar nesta cidade é esse museu, um projeto de um arquiteto italiano chamado Renzo Piano, que se chama Nemo. Nemo é um museu da ciência, é um museu extraordinário, lindo, para adultos e para jovens, não é? Aí tem um museu interativo em que vocês podem utilizar as várias máquinas e fazer experiências científicas, né? Os jovens adoram, não é? E os holandeses também, porque aproveitam o telhado desse museu para tomar um pouquinho de sol. Aí tem uma imagem do museu. Este museu fica bem pertinho da Estação Central também. Dá para ir a pé da Estação Central de Amsterdão até esse museu. Se quiserem pegar, se tiverem falta de sol, podem ir lá acima também, tomar uma bebida, tomar um pouquinho de sol, confraternizar com os holandeses que aproveitam
esse telhado precisamente para tomar um pouco de sol, não é? Outro museu importante da cidade, que é um museu mais triste, não é? Mas que é um museu que tem que ver com a realidade desse período trágico da história da Europa e do mundo, que foi a Segunda Guerra Mundial, não é? Aí tem algumas imagens dos nazis passeando pela cidade de Amsterdã, aí agrupando os judeus para levarem para os campos de concentração, claro, os judeus que eram identificados por uma estrela amarela, né? E numa dessas casas, pois, uma menina chamada Anne Frank, com sua família, se escondeu no sótão de uma casa que vocês veem no passeio de barco, mas podem ir a pé, não é? E podem ir a pé para visitar e entrar e ver as condições em que a menina vivia. Pois ela escreveu no seu diário em que relatava dia a dia a vivência nesse bunker, nesse esconderijo, nesse esconderijo, não é? Que uma família holandesa permitiu que eles se escondessem, né? E nela fala um pouquinho de tudo, do primeiro beijo que deu, enfim, da tua vivência de uma adolescente, das suas aspirações, não é? Tem aí uma pequena frase por cima do retrato da menina, que diz qual era o sonho dela, que era que vou fazer a minha voz ouvida, viajar pelo mundo inteiro e trabalhar pela humanidade, né? Não conseguiu fazer isso porque, entretanto, foi denunciada, foi presa juntamente com toda a família e foi levada para a Polónia, para o campo de concentração de Auschwitz, e aí morreu, não é? O pai dela foi o único sobrevivente da família, mais tarde regressa a Amsterdã, vai visitar o lugar onde eles tinham estado escondidos e encontra esse diário de Anne Frank, que é um diário, que é um livro famosíssimo no mundo inteiro e que tornaram esta menina uma heroína, digamos, dessa tragédia que foi essa Segunda Guerra Mundial. É fácil de chegar a esta casa de Anne Frank, eu acho que é imperdível, não é? Mas que não seja para verem o horror que foi essa Segunda Guerra Mundial, não é? Bom, deixamos as coisas tristes. Eu há pouco falei de um jardim famoso que existe nos arredores da cidade. Vocês podem pegar um ônibus desde o aeroporto, se quiserem fazer logo a chegada. Podem também ir para Amsterdão, se alojar no hotel e depois ir até a Praça dos Museus, a Museumplein, onde tem o Museu do Van Gogh, onde tem o Museu do Reino, o Rijksmuseum, e aí pegar um ônibus que os leva direto até o parque desse jardim, que é um jardim que funciona só 2, 3 meses, né? 3 meses. Durante a primavera, que é o período em que esse jardim é uma coisa que é imperdível, extraordinário. Estão vendo aí? É a imagem que vocês vêem, é esta mesmo, né? É um mosaico de cores, de flores, de tudo, de tulipas, de tudo que há. É lindo, lindo, lindo. Funciona só durante 3 meses, mas é fácil de chegar, podem facilmente chegar a esse, se tiverem tempo. É um jardim que vocês têm que contar ou com uma manhã ou com uma tarde, né? Porque demora tempo de chegar, visitar, tudo isso. É fácil a entrada, está tudo muito bem explicado, de maneira que é muito fácil vocês chegarem nesse jardim, não é? Mas não se esqueçam, só funciona na primavera. Agora, por exemplo, já não tem, ok? Aí tem as imagens que vocês podem, se não quiserem só ficar na cidade, podem pegar ônibus, podem ir visitar um pouquinho dos arredores da cidade de Amsterdã, podem ir a algumas localidades, alguns pequenos povoados que ficam nos arredores. Os mais conhecidos, os mais turísticos, digamos, é Marken e Volendam, que ficam mais ou menos a uma meia hora, 40 minutos da cidade de Amsterdã. Nesse passeio que vocês podem fazer pelos arredores da cidade, pois vão ver as paisagens típicas da Holanda, desde os prados, onde vocês veem vaquinha por todo quanto é lugar. Há quase tanta vaquinha como holandês, né? Vaquinha, ovelhinha, tem tudo aí. Tem patinho, tem coelhinho, tem tudo, não é? E a imagem que vocês vão ver é essa, não é? Estão vendo aí os polders, essa imagem que vocês têm, os canais aí. O canal principal é um rio, não é? Depois os polders, que o polder é o território conquistado ao mar, com um sistema de diques e passavam a água de um lado para o outro. Os moinhos eram utilizados antigamente para fazer o transvase da água, desde os pequenos canais à volta da terra, onde terra roubada ao mar, não é? E aí tem que ir fazer o transvase contínuo da água para os rios, para os canais, que estão protegidos com os tais diques, não é? Para que o nível se mantenha e a terra fique seca, não é? Se deixarem de fazer esses transvases de água, não é? Então
inunda tudo e acaba com tudo, né? Mas aí tem uma imagem típica da Holanda, né? Os moinhos que hoje em dia já não se utilizam, hoje em dia é tudo feito por máquinas mecânicas já, não é? Mas os moinhos eram muito importantes, foram muito importantes na história da Holanda. Hoje em dia existem apenas 1000 moinhos, não é? 1000 moinhos em toda a Holanda. Então muitos deles estão no Museu dos Moinhos, que fica pertinho da cidade de Amsterdã. Vocês também podem visitar essa aldeia dos moinhos. Os moinhos não eram só utilizados para transvase da água, não é? No fundo, é uma forma de energia. Utilizavam os moinhos, o vento, para fazer. Havia moinho carpintaria, havia moinho para grão, não é? Moinhos para moer o grão, moinhos para fazer azeite, né? Para fazer óleo. Havia moinhos que eram industriais, não é? Nem todos eram utilizados para essa atividade de transvase da água, que era tão importante, digamos, para as suas atividades, para a sua vida comum, não é? Bom, terminando com a comida, tem que ser, não é? A Holanda, como eu já disse, não tem uma cozinha muito diversificada, não é? Mas algumas coisas interessantes tem, não é? São famosos os queijos holandeses. Vocês também, a partir da Holanda, de Amsterdã, podem pegar um ônibus, uma excursão, e podem visitar uma chacrinha onde fazem queijos e ver o processo, como eles fazem os queijos, os famosos queijos holandeses, não é? Tem uma variedade muito grande de queijos holandeses, não é? Isso é uma coisa que vocês têm que provar na Holanda, são os queijos. Outra coisa que eu pessoalmente gosto bastante, não é? É o peixe típico que eles comem, como também essa menina aí comendo, não é? Chama-se arenque. O arenque é um peixe que há no Mar do Norte e que eles comem cru, não é? Tem umas ervas a aromatizar e que comem ou num pão ou diretamente ou assim nesse pratinho que vocês encontram em qualquer restaurante típico holandês, não é? Também tem uns pastelinhos, não é? Um croquete, como eles chamam, de carne, que tem aí que parece um pão de hambúrguer, não é? Um recheio de carne, pode ser de camarão. Digamos que isso é o mais famoso, não é exatamente uma cozinha. De resto, vocês têm restaurantes do mundo inteiro. Na cidade de Amsterdão se come bem, mas a cozinha holandesa exatamente não é uma das mais famosas do mundo. Uma coisa que vocês têm que provar também são esses docinhos, essas bolachinhas, não é? São umas bolachinhas deliciosas, não é? Que vocês têm que provar, se encontra em qualquer loja de produtos, e no café da manhã dos hotéis também se encontra. É uma bolacha muito, muito famosa na Holanda, não é? Claro que a comida se acompanha com cerveja na Holanda, se toma muita cerveja, não é? Para acompanhar a comida típica. As duas mais famosas das cervejas que há na Holanda é a Amstel e a outra é a Heineken, não é? A sede da Heineken é dessas duas, é mesmo em Amsterdã. Amstel é o nome do rio que passa em Amsterdã e que dá o nome à cidade. Amsterdã quer dizer dique no rio Amstel. Fizeram um dique para proteger, digamos, a inundação. Se quiserem tomar uma cerveja um pouco mais exótica, não é? Uma cerveja diferente, como sabem, a Holanda é um país muito liberal nos costumes e não só, não é? E então as drogas leves são permitidas, e não só. Há outras coisas um pouco mais pesadas que também são permitidas. Mas, se quiserem provar uma cerveja artesanal que tem que ver com essa atividade, não é? Com essa planta, não é? Que é a cannabis, pois aí tem duas das cervejas que são produzidas artesanalmente, que vocês podem comprar nas lojas que vendem essas drogas leves, não é? Alucinógenas, cogumelos, essas coisas, não é? Uma se chama cannabis, a outra se chama amnésia, não é? Porque depois da viagem convém tomar mesmo a amnésia, porque Amsterdã é uma cidade do pecado, não é? Bom, e para falar de outras coisas que se podem fazer, Amsterdã é uma cidade muito divertida, tem muita coisa que ver. Aí tem algumas imagens da cidade. Essa aqui tem o palácio, esse é o Palácio Real, que hoje em dia é a prefeitura da cidade, e é do balcão de uma das janelas desse palácio que a rainha faz o discurso, o rei, hoje em dia, não é? O rei faz o discurso no princípio em janeiro, no dia 1 de janeiro, no princípio, digamos, um discurso para dar as boas-vindas ao novo ano, é desse palácio, não é? Mas ele não vive aí, como eu disse, a família real holandesa, que é da Casa de Orange e Nassau, não vive nesse palácio, vive em Haia, que fica a 65 quilômetros mais ou menos da cidade, né? Tem uma imagem também aí das ruas comerciais da cidade, aí tem uma imagem
que eu já vou falar de um coffee shop, no canto inferior esquerdo, tem uma famosa loja de um coffee shop. O que é um coffee shop? O coffee shop é uma loja onde vocês podem comprar drogas leves para fumar. Só podem fumar dentro do café. Né? Podem tomar uma cerveja, tomar um café e fumar, digamos, um baseado, que não tem problema nenhum, um cigarrinho de marijuana, que é proibido, não é proibido, é autorizado. Drogas pesadas, cocaína, heroína, isso é proibido. Assim que faz parte da vida, do dia a dia dos holandeses, não tem que se preocupar com esses coffee shop, que todo mundo pode entrar, não é perigoso, é uma cidade muito tranquila, o crime praticamente é inexistente, não tem problema. Né? Podem também visitar o Museu da Heineken, que vem aí nessa foto central. É uma visita interessante, né? Visitam a destilaria, depois dão um copinho de cerveja, para vocês provarem a cerveja da Heineken. Tem também uns barcos da Heineken, que são esses barcos verdes, né? Que fazem uns passeios pelos canais também. Enfim, é uma cidade que vale a pena passear, perder-se um pouquinho. E para a noite deixei um dos bairros mais interessantes da cidade. Para mim, o mais bonito, é um bairro que é muito famoso, às vezes pelas más razões, não é? É um bairro típico, é um bairro que ficava pertinho do Porto, é o bairro mais antigo da cidade, tem casas antigas, tem igrejas, tem jardim de infância para menino, tem gente normal vivendo, é um bairro perfeitamente normal da cidade, é o bairro mais animado, cheio de bares, restaurantes, e, claro, é famoso precisamente porque nesse bairro estão instaladas ainda algumas das ruas do bairro, aquilo que é o bairro Vermelho, né? O bairro Vermelho, que é conhecido, o Red Light District, né? É famoso porque aí é onde as meninas e meninos, não é só trabalhadoras do sexo, né? Tem trabalhadores do sexo, há de tudo, né? Mas é permitida a prostituição é permitida na Holanda, se chamam trabalhadoras do sexo, não é? Pagam seus impostos, têm direito a tudo, têm os mesmos direitos que qualquer outra pessoa ou qualquer cidadão holandês, têm direito, fazem seus descontos, pagam seus impostos, têm uma pensão de aposentadoria, têm direito a tudo, é um trabalho normal, não é? E se chama Red Light, ou seja, bairro das luzes vermelhas, por essa foto, estão vendo aí porquê, não é? Aí tem as casinhas delas, as vitrines, essas janelas, onde elas estão, não é? E depois tem uma luz vermelha por cima, por isso é que se chama bairro vermelho. E aí, enfim, é uma curiosidade, não é, digamos que é um atrativo, a cidade de Amsterdão tem muito mais coisas para vocês visitarem. Mas, enfim, acho que devem fazer uma visitinha nessas ruas, não é todo o bairro, não é? Podem ir jantar nesse bairro, tem restaurantes espetaculares, ótimos de todo o mundo, não é? E tem algumas ruas onde vocês podem ver essa atividade, não é? E é curioso, porque não se encontra em muitas partes do mundo esse tipo de, digamos, de trabalho assim tão público, não é? Que as pessoas passam, estão vendo aí um cliente que está negociando o menu com a menina, não é? E então é normal, é uma coisa normal. Não é perigoso, sobretudo isso. Não se assustem, porque não é perigoso. Podem facilmente passear por aí. O que é proibido é tirar fotografias das meninas ou dos meninos, não é? Ou travestidos, até de tudo, né? É proibido tirar fotografias porque aí a polícia pode atuar e que é normal, não é? Mas passear e ver tranquilo, discretamente, não tem qualquer problema, né? Se não quiserem na noite jantar, podem fazer um jantar romântico neste bar, que é um bar espetacular, muito bonito, não é? É imperdível, digamos, não é? Se quiserem ter outro tipo de ir jantar e ver outro lugar também muito bonito, né? Pois podem sair e podem ir até à Praça Rembrandt. Nessa Praça do Rembrandt tem a escultura onde tem esse pintor famosíssimo, não é? Mas tem uma representação, esculturas, que é a representação de uma famosa pintura do Rembrandt, que é a Ronda da Noite, não é? E então tem várias esculturas na praça, a praça está rodeada por restaurantes, por tudo quanto é lugar, esplanadas e tem tudo isso. E aí que vocês, se não quiserem ficar a jantar no Bairro Vermelho, que eu acho que devem ir visitar o Bairro Vermelho de noite para ver um pouquinho
como é que as coisas funcionam aí, e é um bairro lindo, já disse que não é perigoso. Mas se quiserem um outro tipo de jantar romântico, fora um pouco desse ambiente, não é? De bairro antigo, pois tem a Praça Rembrandt, onde vocês podem perfeitamente sentar aí nos muitos restaurantes que tem e fazer uma noite tranquila, não é? E acabou. Espero que tenham gostado da apresentação. Muito bem, seu Antônio. Maravilha. Quiseram ver que maravilha que é Amsterdã. Uma cidade realmente Está fazendo eco. Que merece sempre a pena ficar pelo menos umas 3 noites lá. Os nossos circuitos ficam 2 noites, mas eles chegam, tem a visita à cidade, é possível ir até Volendam-Markt, por exemplo. Durante a primavera, como disse o Antônio, o ideal, se quiserem a Keukenhof, seria ficar uma noite mais. Tudo isso é possível fazer dentro dos circuitos da Trabax, né? E, enfim, é isso aí, gente. Dinho, quer falar alguma coisa? Eu, na verdade, queria estar em Amsterdã agora. Opa! Mas a gente já vai poder estar. Isso não vai demorar muito, não. Mas eu quero agradecer a presença de todos vocês que nos acompanharam até agora na apresentação. Tamas, temos algumas perguntas aí? Tivemos algumas dúvidas sobre o local dos coffee shops ou o período que Keukenhof ficava aberto, mas foram respondidos todos aqui no chat mesmo. Sim. O próprio pessoal já estava conversando aqui e as dúvidas já foram tiradas. E pelo Facebook também não temos nenhuma, não. Então, só parabenizações, como sempre, né? Desde o princípio. A apresentação também bem feitinha, viu, Antônio? Ninguém tem dúvida. E as dúvidas foram solucionadas imediato. Mas eu queria agradecer a presença de todos vocês. Lembrar para não deixar de se inscrever lá no nosso canal de YouTube da Mondiale, da nossa campanha. E já também teremos muitas novidades da Europa, dentro das nossas campanhas aí que a gente começou ontem, nas terças-feiras, sempre às terças que a gente está iniciando, mas já vamos ter também coisas, programas de Europa, promoções, enfim, só aguardar que tem coisa bacana chegando por aí, tá bom, gente? Lembrar que nós vamos estar aí já. As meninas já têm isso, né? As nossas vendedoras e tal. Essa programação que a Trabax criou, que a gente está chamando de Europa VIP, não é? Feita para grupos de no máximo 6 pessoas, com um motorista guia à disposição e vários roteiros pela França, também roteiros que tocam Amsterdã, que saem de Paris, vão aos Países Baixos, passam por Monte Saint-Michel e passam por Amsterdã, enfim. Roteiros pela Portugal, pela Espanha, roteiro pelo Caminho de Santiago, uma maravilha, com uma van de 8, 10 lugares, com guia, o motorista guia que vai levar vocês e que vamos dizer, uma viagem privativa, nós vamos chamar, VIP, com hotéis 4 estrelas, 4 superior, que ficam no centro das cidades, né? Centrais, efetivamente. Toda essa programação já está com as meninas, já está disponível, por exemplo, se vocês quiserem saber alguma coisa, já tem. Nós estamos preparando, então, uma lâmina aí para divulgar isso para vocês, tá bom? Um programa realmente muito interessante, essas programações que foram criadas pelo Melchior, que é um especialista em criar roteiros pela Europa. Acredito que seja, sem dúvida alguma, um dos mais especialistas nesse sentido, que é o presidente da Trabax, nosso chefe lá na Trabax, digamos, né? Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela participação e estamos aí, mãos dadas, e vamos em frente, que em breve vamos poder estar em Amsterdã, como disse o Edinho. Eu também queria estar lá. Já a gente vai. Uma coisinha, gente, matizando ou complementando aquilo que falou Leonardo,
aquele novo produto que chama-se Europa VIP, chama-se VIP pela questão de a qualidade dos hotéis. Isso é muito importante. Quando estamos falando de 4 superior, parece que não seja uma questão assim muito importante, mas só para tirar alguma ideia. NH Collections, né? Na cidade onde tem NH Collection, aí estamos nós. Madrid, Hotel Wellington, que não é um 4 superior, é um 5. É um 5. Por isso chama-se VIP. E outra questão muito importante, tem saídas todos os dias do ano. Todos os dias do ano. Quer dizer, não estamos com aquela ideia de circuito que seja começando somente nas segundas, começando somente nas terças. Não. Quando o cliente quiser começar aquele roteiro curto, isso sim, 8 dias, 7 dias, e visitando alegas, visitando santuários, visitando roteiros completamente diferentes daqueles tradicionais que nós temos na Europa. Tá? Eu acho que vai ser um produto muito interessante, especial para a pós-pandemia. Tá? Somente isso. Obrigado, gente. Um abraço forte para todos e se cuidem, viu? Tchau a todos. Um abraço. Antônio, obrigado. Antônio, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Edinho.